Ora, boa noite a quem ainda não disse e aos que já disse também, seja uma boa noite na mesma. Hoje sou eu, o palestrante, calhou-me a mim. E o tema é Anjos na Terra. No tempo em que estamos, há tão pouca religiosidade que eu costumo dizer que nos dá vontade de perguntar assim a Deus: onde é que estão os teus anjos? Como é que a Terra está? Isto é só guerras, isto é só maldade por aqui. Onde é que estão aqueles seres? Já alguém viu anjos na Terra? Não como a gente os imagina, com asas. Porque Deus, na sua sabedoria, fala-os encarnar e nascer tal como toda a gente. E como eu próprio, até o próprio Jesus Cristo aconteceu assim. Por isso, se a gente está à espera de ver anjos com asas, desengane-se. Porque quem sabe quantos já passaram à frente dos nossos olhos? Seres que foram enviados à Terra para nos ajudarem. E isto porquê? Ao longo desde há 200 mil anos, há cerca de 200 mil anos, quando o homem se transformou do Homo erectus para o Homo sapiens, que nos começamos a tornar seres considerados humanos, seres considerados que antes continhamos um princípio espiritual, a partir daí já se considerar que já seria um espírito. Porquê? Porque a partir daí esse ser, o Homo sapiens, começou a usar o seu livre-arbítrio, a fazer as suas escolhas e a ser responsável por elas. E desde esse tempo até hoje, a humanidade sempre pediu à divindade que nos enviasse ajuda nas nossas orações. E nas orações dos primitivos também. Porquê? Porque havia acontecimentos da própria natureza que eles próprios não sabiam porquê. Trovões, trovoadas, chuvas, cataclismos, ventos e tudo. Aquilo eles imaginavam que de facto havia monstros na Terra e que Deus devia enviar anjos que o socorressem, e orávamos. E qual era a ideia? Então a ideia era que fossem anjos com asas, mas com armas, valentes, que derrotassem os monstros da nossa cabeça. Era assim que nós os imaginávamos. Isto era a fantasia de outrora. Mas isto é a realidade de hoje em dia. Nós não temos todos um anjo da guarda? Não foi dito aqui na semana passada, até pelo palestrante que falou sobre isso? Então nós temos sempre um anjo da guarda que nos socorre sempre que dele a gente lhes pede ajuda. Esse anjo da guarda não quer dizer que seja só nosso, como já tenho ouvido certas pessoas afirmarem. Não. Consoante a capacidade dele, pode ser nosso anjo da guarda e de mais pessoas. Só que quando a gente lhe pede ajuda, ele está sempre pronto a ajudar-nos. E se estiver ocupado, ele enviará alguém do seu nível, do mesmo nível dele, para nos ajudar. Por isso é que na semana passada o Dr. Marcelo dizia que podemos ter mais que um, podemos ter dado. Não nos deixam desamparados. Agora, de que forma? É daquela forma invisível que a gente não vê. O anjo da guarda está do outro lado, não é? E, portanto, a única maneira dele nos poder ajudar é através da intuição, do pensamento, dos conselhos
que a gente deve ouvir. Até se costuma dizer que temos um anjo bom de um lado e um anjo mau do outro, não é? E nós ouvimos é o do mal, é aquele que nos interessa mais. Ora bem, mas até mesmo esses também aparecem às vezes na Terra. E temos o exemplo de Fátima. Vocês sabem que antes das aparições de 1917 da Nossa Senhora aos pastorinhos, um ano antes, por 3 vezes os pastorinhos foram preparados para poderem receber as energias da Nossa Senhora. Ela não desapareceu assim de repente, porque a energia dela é tão forte que não dava para se poder dialogar e interceder com eles. E então foi enviado primeiro, um ano antes, por 3 vezes, uma vez na primavera, outra no verão e outra no outono, o anjo da paz, que ele próprio diz que é o anjo de Portugal. Eles disse a eles. E foi aí que os foi preparando para no ano seguinte então pudessem receber a Nossa Senhora. Isto são envios da parte espiritual, ou são visitas, ou são, chamamos-lhe o que pudermos, mas há aqueles, e é nesses que eu vou agora focar mais, que nascem de facto entre nós e a gente nem sabe que são anjos, nem sequer lhes ligamos. Tantos porque a história, olha, Moisés, olha, Sócrates, Platão, Lao Tse, Vishnu, Gandhi, José de Menezes, Chico Xavier, o Divaldo Franco, todos eles foram enviados para nos exemplificar e nos mostrar como é que nós devíamos agir. Mas o principal de todos, e o que os enviou, foi o próprio Jesus Cristo. Ele próprio também se pôs nesta condição de nos vir ensinar. Tanto que até Jesus Cristo, o planeta terrestre era um planeta primitivo, considerado primitivo, mas como foi evoluindo, já havia uma maneira de pensar diferente, então ele veio dizer, por isso é que se diz que ele veio tirar os pecados do mundo, ele veio dizer, parem de pecar, parem de fazer asneiras, parem de ser tão maus para o vosso bem. Porque como o mal volta para nós, aquilo que a gente faz aos outros, ele estava a dizer esses conselhos, e então, a partir de Jesus Cristo até agora, o planeta passou a ser um planeta de provas e expiações. Ou seja, a partir daí nós começámos a pagar as dívidas que tínhamos criado como primitivos à justiça divina. Porque vocês sabem que nós hoje, onde estamos, nós viemos da evolução das espécies, tal qual o Darwin afirma, não é? Nós fomos evoluindo dos primitivos até hoje. Passamos a ser planeta de provas e expiações, ou seja, a expiar o mal que fizemos aos outros, ou a recebê-lo de volta para que a gente não queira voltar a repeti-lo, e a termos provas para ver se de facto já evoluímos mais ou não. E é isto que nos tem andado a acontecer ao longo destes 2000 anos, connosco. Como a Terra está em transição para o planeta da regeneração, aí já não haverá necessidade de expiações, mas continuará a haver provas. Ou seja, se a gente quer herdar a Terra, tal como eu disse, nós precisamos de pagar as nossas dívidas à justiça divina enquanto cá estamos. Agora, sabermos comportar, vamos
agarrar nos Evangelhos de Jesus que nos ensinam como é que a gente se deve comportar com as parábolas, para a gente entender bem. É aí que está os ensinamentos. Para que a gente diga assim, falhei, não tive quem me avisasse, não tive nada, ajuda-me. Tivemos toda a ajuda possível na Terra. Então, quem são os anjos? Os anjos, na parte espiritual, comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Esses são seres já divinos, já quase divinos. Superiores, são espíritos superiores, já quase divinos, já nessa categoria. Já não precisam de reencarnar na Terra. Já não têm necessidade disso. Auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistem os homens nas suas aflições, concitando-os ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles uma ocupação gratíssima fazer isto. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos, serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Quer dizer, em vez de anjo da guarda, era um guarda-costas. Se estivesse sentado às nossas ordens, era um guarda-costas 24 horas por dia. Livro dos Espíritos, na pergunta 113. Já vimos alguns destes que a história nos apresenta que foram enviados de Jesus. Esqueci-me até de mencionar também os Budas, os vários Budas, mas o principal era o Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Mas há mais. E nós temos ajudas, mesmo que a gente não se aperceba disso. Tivemos o caso, por exemplo, do Chico Xavier. Este era no filme, o ator, a criança, o ator que faz Chico Xavier no filme do Chico Xavier. Ele tinha uma mãe que era uma santa, que lhe editou um livro que se chama As Cartas de uma Morta, até. E a mãe faleceu, né? Penso que foi de doença. E como ele era muito novo e tinha muitos irmãos, o pai viu-se na obrigação para o sustentar de o entregar à madrinha. A madrinha chamava-se Rita de Cássia, mas a madrinha não era boa para ele. Até garfos lhe espetava na barriga. Era muito má. E ele sofria com aquilo. E como o Chico Xavier tinha uma capacidade mediúnica enorme, vinha para o quintal, a mãe, depois de morta, apareceu-lhe. Ele começou a ver a mãe. E ele pedia à mãe ajuda, que era muito maltratado. E a mãe disse, tem calma, que eu vou pedir para que Deus te envie um anjo para te ajudar. Com o tempo, o pai arranjou uma nova namorada e voltou a casar. Uma senhora muito nobre. Quer os filhos todos aqui em casa para criar. E assim o Chico Xavier voltou para casa e foi então criado por esta senhora com todo o amor e carinho, como se fossem filhos dela. Foi um anjo para o Chico Xavier. E a mãe tinha-lhe dito que sim, que lhe enviaram um anjo. E foi verdade. Ninguém se apercebia aquilo, um anjo. Não, então há pessoas boas, há pessoas más. A gente não sabe na nossa vida o que é que já temos passado.
o que tem passado por nós. A mãe de Chico Xavier chamava-se Maria João de Deus. E a segunda esposa, a segunda mãe, chamava-se Cidália Batista. Mas afinal, quem são esses seres? O que é que eles têm diferente de nós? São iguais a nós, têm um corpo igual a nós, nascem como nós nascemos. Da mesma forma, o que é que os diferencia de nós? As ações. São as ações que os caracterizam e os diferenciam de todos nós, os necessitados. Enquanto nós nos vangloriamos com as intenções, nós costumamos dizer intenção a conta, eles têm ações. E fazem ações úteis, agem. Porque o mundo só avança é com as ações, não é com as intenções. As intenções é o princípio da ação, de facto. Mas tem que haver ação. E eles fazem, eles têm ações. Porque não sei há quantos anos, 3, 4 anos, deu na televisão esta notícia que me chocou. Um sem-abrigo. Foi-lhe oferecido um apartamento para ele ir habitar, como era o sem-amigo. E ele disse, vou, mas levo o meu cão. Eu disse, não pode levar cão para o apartamento. Então não vou. Isto é uma ação. Ele preferia continuar como sem-abrigo, mas ter aquele companheiro que teve sempre ao longo do tempo com ele, não o abandonar. Ser firme. É este tipo de ações que os caracterizam. Vamos usar mais um exemplo. Era em novembro, no mês de novembro, chovia assim uma chuva meio-dia. E passava assim, ao começo da noite, em frente à minha porta, esta cadelinha. Passava por lá. E eu tentava chamá-la para dar de comer, porque via que era abandonada. Abandonada não, cresceu de uma mãe abandonada. Depois descobriu quem era a mãe. Sabia quem era a mãe. E queríamos dar-lhe de comer, mas ela não confiava em ninguém. Ela parava, chamava, mas parava à distância. Eu avançava assim para ela um passo ou dois, ela fugia um passo ou dois. Portanto, não dava para participar. Tentava comer no chão para ela vir. E ela às vezes lá vinha cheirar e lá comia. Eu acostumei-me a esperar por a passagem desta cadelinha, porque era muito linda a cadela. Até que ela desapareceu. Os dias, nunca mais a vi. Eu comecei aquilo que a gente, aquela dor cá dentro, aquele aperto, o que é que terá acontecido àquela cadelinha? Era tão linda. O que é que foi? Até que um dia, assim a chover, mas suavemente, eu a vejo vir ao fundo da rua, pelo passeio. Eu vou direito a ela, e ela foge para a estrada, mesmo sem ver se vinha um carro, nem nada. Eu, calma, que se me des atropelado. E voltei para trás, e ela sempre desconfiava, sempre a vir. Quando ela passa ao pé de mim, eu fico chocado. Isto já está mais pequeno. Eu vejo um pedaço do corpo sem pele, que parecia uma bola de sangue ali.
meu Deus, o que é isto? O que é que se passa? E eu não consigo ajudá-la porque ela não deixa. Ela foi, continuou sempre para a frente e eu fui assim. Ali à frente há uma Carla que pertence à ajuda dos animais, à Associação Protetora dos Animais. Porque eu via, depois eu dei a volta com o carro para ver se ela dava com comida, sempre na mala, sempre com comida na mala para gato e cão. Eu fui, mas deixei de ir ver, já perto da casa dessa Carla, que era ao pé de Pingo Doce, aqui de Ilha, que ela vivia ali. E eu, meu Deus, eu mentalmente, meu Deus, faz com que Carla a veja que ela tem as técnicas, talvez ela consiga apanhar, tratar. Pronto, deixei de ver. Desapareceu, deixei de ver. Então, eu costumava ao fim do dia ir dar a este gato abandonado comer, que era perto da casa de uma senhora, e a senhora começa a falar comigo, dá a comer e tal. E depois falámos na cadelinha, ela, assim, aquela cadelinha, depois passava aí, foi recolhida pela Carla, e está agora ali na loja dos animais de outra Carla, que também se chama, a ser tratada. É uma Carla que tem uma loja de animais ali no mercado da Ilha. Ela é enfermeira veterinária, formada. Não me diga que está lá. Está! Ela foi tratar, levar ao veterinário e tudo. Não, digo, vou passar por lá. Fui lá. Lá estava a cadelinha guardada, assim, já tratada. E então ela contou-me que iam várias vezes ao veterinário para que o veterinário fosse puxando a pele até fechar a falta dela, ia esticando. Esticava, deixava uns dias a serenar, depois voltava a esticar mais, várias vezes. E tinha lá um frasco de coleta, quem quisesse ajudar, eu, pronto, com certeza ajudei. E ia lá vê-la, mais tarde ela já tem outra farda, já está melhorzinha. E até que acabou por ficar sempre com um bocadinho ali conhecido. Mas estão a ver o bocado que era e como é que ela ficou. Era um amor de cadelinha, linda, linda. Suzy, puseram o nome Suzy. Essa Carla da loja disse, não consigo já desfazer-me dela, porque tudo que eu já passei com ela, ela vai ficar aqui comigo. É a minha mascote. E assim foi, e assim ficou. Eu disse que os anjos na Terra eram aqueles que tinham ações. Eu não fui nenhum anjo para esta cadelinha, não. Quem foi foram essas Carlas. Eu não fiz nada. Eu limitei-me a sofrer, e a orar, e a rezar por ela, e tudo. Mas elas é que fizeram as ações, elas é que foram os anjos desta cadelinha. E é isto é que é preciso. Era isto que eu queria dizer. Mas temos tantos. Toda a gente ouviu falar no Mahatma Gandhi, que se formou em advocacia em Inglaterra, depois foi para a África do Sul para defender os pretos do apartheid, perante a lei. E acontece que um dia ele faz uma viagem de comboio lá em África do Sul. E como ele era um advogado, ele tinha algum dinheiro, comprou um bilhete no comboio de primeira classe. Chega lá o revisor à primeira classe, você não pode estar aqui. Eu? Não posso estar aqui?
Eu tenho aqui um bilhete de primeira classe. Já lhe disse, você não pode estar aqui. Você não é branco. E ele barafustou tanto com o revisor, que isto e mais isto e aquilo, que o revisor acabou por mandar parar o comboio, atirá-lo fora do comboio e seguir e deixá-lo. E foi ali no cascalho da linha de comboio, no meio das pedras, que ele começou a meditar e disse assim, não é pela violência que se consegue nada. Vou mudar a minha maneira de ser. E tornou-se um anti-violência. Voltou à Índia e aí começou a ajudar então a Índia para se tornar independente da Inglaterra, não é? Com aquelas histórias todas que se conhecem, a história do sal, que a riqueza do sal, e ele... Pronto. Ele... O que é que ele fazia? Ele teceu a sua própria roupa, que era um manto que ele punha por cima. Ele andava com uma cabra com ele para mugir e beber o leite dela, era o alimento dele, e tornou-se um anti-violência. Sempre que os indianos queriam lutar contra os ingleses e isto e aquilo, não é por aí. Ele chegou a vir à Inglaterra a falar com a rainha e voltava e conseguiu. Conseguiu de tal maneira que ainda se tornou independente e ao lado do Paquistão tornou-se inimigo da Índia. E ele um dia, o que é que ele faz? Vai ao Paquistão, à casa de um senhor que o convida para ver se consegue também a paz. Pois os próprios hindus, não é indianos, é hindus, ficaram tão furiosos dele ter ido ao Paquistão que um deles pega numa pistola e mata. Todos nós sabemos que ele foi assassinado. Mas os homens bons, o que é que a gente lhes faz? O que é que a gente fez a Jesus Cristo? É isto. Isto só demonstra a nossa primitivez, ou como é que se diz? Ele foi assassinado e ele dizia assim, podia-se perder tudo, todos os livros no mundo. Se ficasse o Sermão da Montanha e o Bhagavad Gita, que é o livro dos hindus, nada se perdia. E ele regia-se por esse livro dos hindus e pelo Sermão da Montanha. Dizia, os católicos, os cristãos não perceberam Jesus Cristo. Não o entenderam. E ele, que não era cristão, entendia melhor. Quem é do Brasil conhece muito bem, não é? A Irmã Dulce. Não, agora é ainda a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá também andou na Índia, não é? Ela era da Europa e foi para a Índia. O que é que ela fez da vida dela toda? Foi andar a ajudar aqueles... Sabem que na Índia havia várias castas e aquela casta daqueles miseráveis nunca podiam sair de miseráveis. Era assim que é o entendimento deles. Nos passeios a morrer. E ela recolhia-os, levava-os, arranjou um local, até que os hindus começaram a desconfiar e juntaram-se e foram lá ver o que é que ela fazia com eles. E chegaram lá e viram que eles que estavam numa caminha, que lhes dava de comer, que tratava deles, e disseram, ela é a mãe da misericórdia. Ficaram rendidos com o assunto dela. Um dia ela precisava de voltar ao convento. Era o último comboio que ia partir. Sabe que na Índia é muita gente, aquilo sempre cheios, até vão agarrados e tudo. E ela vê um moribundo ali
no meio daquela gente, e ele aponta para ela e pede-lhe água. Ela vai-lhe para dar água, mas o comboio começa a arrancar e ela até não pôde dar água. E aquilo foi-lhe da cabeça. Chegou ao quarto, ela tinha uma cruz de Jesus, né? Uma cruz que dizia assim: tenho sede. Lembra-se quando Jesus estava na cruz, que pediu de beber e lhe deram fel e vinagre? Deram-lhe o pior que se podia dar. A gente foi muito mal outra hora. Muito, muito. E ela não entendia aquilo. E ela chegou ao quarto, olhou para Jesus e para o crucifixo e disse: agora eu percebo. Se eu tivesse dado água àquele mendigo, eu teria dado de beber a Jesus. E tantos outros. Aqui vemos com o Divaldo Franco, com o sócio que montaram a Mansão do Caminho, né? Dar de comer a 5.000 crianças, a formá-los, a ajudá-los a tirar licenciaturas como médicos, como advogados, como tudo. Ele ajudava sempre, ele chamava-lhes filhos. Já há várias histórias dele com isso dos filhos, mas não dá para contar. Aqui está ele e a Mansão do Caminho, e a mentora. E então sim, Erma Dulce. Acontece que há uns anos atrás, a gente aqui em Portugal ainda não sabia o que era aquele bolo, um bolo de Natal, que é, como é que ele se chamava? Era o Panetone. O Panetone. Agora a gente não sabia o que era. E o Divaldo contava esta história e a gente tinha que ir pesquisar a ver o que era o Panetone. Então, ofereceram ao Divaldo 5.000 panetones no Natal. Ele deu panetones a toda a gente e sobravam então os milhares. Ele: o que é que eu vou fazer isto? Ele lembrou-se da Irmã Dulce. Já velhinha, já era velha, rapazinha, mas que ainda tinha, até ao hospital com o nome dela e tudo. E foi lá perguntar-lhe se ela estava interessada em ter alguns panetones. Ela: claro que sim. Então foi ter com ela. Ela estava em cadeira de rodas e foi conversar um pouco com a Irmã Dulce. E a Irmã Dulce começou a contar-lhe uma história. Olha, eu ainda estou meio chocada. Mas porquê? Com a ajuda que eu estou a receber. Eu estava aflita. Vinha aí Natal e eu já não tenho dinheiro nem para pagar aos empregados. Estava aflita. E o que é que eu vou fazer? Nem para dar prendas, quanto mais, nem salários, nem nada. E orei para que Deus me ajudasse. Recebo um telefonema. Um telefonema de um cantor muito conhecido no Brasil, que ela não, ou ele não quis dizer-nos quem era. Que lhe disse assim: irmã, eu esta noite tive assim os pensamentos que você era capaz de estar a precisar de alguma ajuda. É verdade? E ela: é, claro que é, irmã. Então diga-me lá, o que é que você precisa? Quanto é que você precisa? E ela começou logo a fazer as contas. Olha, subsídio de Natal, mês, janeiro, fevereiro e março. Isto ainda era no tempo da moeda antiga, que era o cruzeiro, não era? Diz ela: vou precisar aí, não sei se era milhares, se era milhões, os cruzeiros naquela altura. Não sei se era 3.000. Quer dizer, eu pedi logo uma quantia boa até março, para ficar bem. E ele: pronto, irmã, eu vou fazer-lhe a transferência, amanhã você tem na sua conta. Quando ela foi à conta, estava lá dobro. E ela não deu-lhe o dobro. E diz ela: ainda há gente boa neste mundo. Bom, era ela, não é?
Mas a gente, para ser bom, também muitas vezes precisa de que alguém nos ajude. Também precisamos ter condições para isso, não é? Mas, ainda assim, há cantores, há palestrantes. Pronto, eu tenho cá no meu pensamento que talvez sabe quem foi, mas não vou dizer para não errar. Isto são anjos que passaram na Terra. Todos eles, olha, que são panetónicos. Já sabem que são panetónicos. E até hoje se vende o panetone comum. Tem o panetone da Irmã Dulce. É isso mesmo. Ah, é? Tem. Ah, sim, olha, não sabia. Interessante. Aí, pronto, e o dinheiro é revertido para o hospital. Interessante. O Dr. Bezerra de Menezes, toda a gente conhece, é dos primórdios do espiritismo. Ele hoje é um espírito muito elevado do lado de lá, é um espírito que chefia as equipas, primeiro era do Brasil, depois estendeu-se à América do Sul, portanto, ele e mais, gente que a gente nem sabe. Ele tinha tanto amor para ajudar, que se vê também no filme da vida dele, que uma senhora sem dinheiro para comprar os medicamentos para estar doente, sabem, no Brasil, quando se formavam em médicos, tinham um anel de ouro. Até hoje. E ele tirou o anel de ouro e deu à senhora lá comprar os medicamentos à farmácia. E muitas outras coisas. Isto são ações que nem toda a gente faz, não é? O Chico Xavier há muitas de histórias dele, não é? Há tantas e tantas que... Este foi um fenómeno mundial, por assim dizer. Por isso é considerado o maior brasileiro de todos os tempos, não é? Há uma história que o Divaldo Franco conta dele. O Divaldo Franco era mais novo e foi Chico Xavier que orientou até o Divaldo. Ele disse que ele palestrante, que devia divulgar o espiritismo. Foi ele que lhe deu muitas outras instruções. E um dia, ele no jornal, que na América este professor Cleve Baxter tinha inventado uma máquina que conseguia ver reações das plantas. Hoje, essa máquina é usada como detector de mentiras. Para a polícia, é essa máquina. Que ele ligava uma planta e depois a agulha depois dava as emoções mais fortes, mais. Se aproximasse uma pessoa com ideias de más, para fazer mal à planta, ela reagia, a máquina detectava. Se fosse uma pessoa bem, era contrária. E então ele chegou ao pé do Chico. Chico, olha, antes disso, porquê que ele fez isso? Antes disso, quando o Divaldo estava lá em casa de Chico, o Chico ia trabalhar, o Divaldo ficava em casa, ele levantava-se cedo e ele saía pelo quintal, mas conversava com as plantas ao lado para sair. Começava a conversar. E o Divaldo na porta a topar. O Chico viu que o Divaldo estava a topar, disse: tu a conversar com elas. E o Divaldo: e elas ouvem. E o Divaldo assim: é um grande médio, mas deve ser meio parafuso. Não deve estar bem. Ouvem. Então, quando ele foi contar esta história de que as plantas, isto e aquilo, o Chico vai: lembras-te, Divaldo, lembras-te de quando
falaste no Cliff Baxter, na máquina que as plantas tinham. Lembras-te quando eu falava para as plantas, eu te disse que, não, que elas que ouviam e tu gozaste? Olha! E é verdade, não é? Diz o Divaldo que a planta não tem um sistema nervoso, tem um princípio. Um princípio. Não é? Não tem um sistema de reação, mas já é um princípio. Já. Depois, com as evoluções, serão transmitidas. Há tanta gente por aí. Vocês vejam, por exemplo, o Nelson Mandela, não é por ter o meu nome, mas quantos anos é que ele teve preso a tentar acabar com o apartheid? Preso, e depois que acabou o apartheid ele foi solto, ele foi para o presidente e não se vingou de ninguém. Não quis vingança de ninguém. Que ele tinha razões para isso, passou nas prisões anos e anos. Tortura. E nada se fez. Isso, são pessoas que foram enviadas à Terra para isso mesmo. Aquela pessoa foi enviada para fazer aquele trabalho. O Gandhi foi enviado para fazer aquele trabalho. A Madre Teresa de Calcutá foi enviada para que nós víssemos o que é que devemos fazer. Para nós aprendermos com eles. Eles vêm com exemplos. Eles fazem. Eles dedicam a vida deles toda ao serviço dos outros. Foi por isso que Jesus Cristo disse assim: tinhai ânimo, eu venci o mundo. O que é que eu queria dizer com isto? Que a gente só vence o mundo quando não quiser nada dele. Porque enquanto a gente quiser alguma coisa deste mundo, a gente pode estar do lado de lá, que vamos querer voltar para ter aquilo que ainda não tivemos. Para conquistar aquilo que ainda nos falta. E então a gente está preso ainda à terra. Jesus Cristo nunca quis nada da terra. Nasceu numa manjedoura que não era dele. Fugiu para o Egito num burro que não era dele. Viveu no Egito com o ouro que os reis magos lhe deram. Veio do Egito, fez milagres dos peixes num barco que não era dele. Deu de comer a 5.000 pessoas de peixes e pães que não eram dele. Ele é que pediu que trouxessem o cesto com os peixes e os pães. Ele entrou em Jerusalém em cima de um burro, pediu a um apóstolo para ir buscar o burro a tal sítio que estava lá, que era para ali. Até o sepulcro onde ele foi sepultado não era dele, era de José da Arimateia. Nada dele. É isso. A gente, para vencer o mundo, não é querer as riquezas, não, do mundo que nos pode dar. A gente, para vencer o mundo, é querer as riquezas é do outro lado. Aquelas que perduram, não é as que ficam cá, quando a gente parte e ficam deste lado, não. Vejam a bondade das pessoas. Isto pode dar vontade a rir. Dizer, olha as pessoas. Isto faz-me lembrar aqui a fundadora do centro, Dona Celeste. Um dia diz-me assim, filho, ela já não anda muito bem, não. Porque ela vem cá fora com os restos do pão e começa a chamar os passarinhos e a tirar-lhes o pão. Isto é de uma pessoa que já não está bem. E eu cá para comigo. Olha, então eu estou na mesma porque eu também faço isso em casa. Não. A gente não está doidos quando ajuda alguém. Como aquele empresário que queria dar um carro a cada operário dele, da fábrica, e os filhos não deixaram, não sei o quê. E deram-lhe como doido para que a justiça não permitisse que ele desse.
Não, é sim é que é. É isso é que nos falta. É isto a que se chama o amar os outros, como a nós mesmos. E pronto, era isto que eu vos tinha para falar sobre os eixos da Terra, com exemplos de pessoas que passaram pela Terra. Para isso. Agora existe uma coisa, nós somos os necessitados. E são os que ajudam-nos, os necessitados, nós. O que é que nós gostaríamos de ser? Como eles? Ou sermos os necessitados, os sofredores? Com certeza que toda a gente diria, não, eu quero ser como os anjos, que já estão fora destas dores terrenas. Pois é muito fácil. É passarmos a fazer o que eles fazem. É fácil de língua, não é? Mas é isso. A gente tem que sair da condição de coitadinhos para a condição de quem ajuda os coitadinhos. Só assim é que a gente tem valor e mérito para sairmos do atoleiro em que a gente julga que está. Pronto. Não sei se querem fazer alguma pergunta. Como de costume, não? Não querem? Está tudo bem esclarecido?